computador. Tânia, pode fazer a apresentação. Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de conversas no âmbito da exposição Mamma Minha, da artista plástica Inês Carrelhas. Hoje temos connosco Carla de Sousa Pinto, que nos vai falar sobre os direitos dos doentes oncológicos. Olá, bom dia às duas, três, que a Esmeralda está aqui um bocadinho a entrar e a sair. Nada importante, só do hospital, já entro. Inês, passa então a palavra, obrigada a todas. Obrigada. Muito bom dia, mais uma vez bom dia, agradeço ao museu esta disponibilidade que têm tido, a abertura de portas fantástica que me têm feito e desde já agradeço muito à Carla Sousa Pinto o facto dela ter aceito este desafio e de ter se disponibilizado para dar fazer esta conversa sobre os direitos do doente oncológico. Muito obrigada e boa sessão. Olá Inês, bom dia. Quero agradecer acima de tudo o seu convite, porque acho que mesmo falando várias vezes sobre os direitos do doente oncológico, nunca é demais, nunca chateia ninguém e temos que falar para realmente as pessoas terem consciência e cada vez mais usufruírem de tudo o que têm direito, porque um paciente se tem que fazer tratamentos, se tem que fazer quimioterapia, se tem que fazer N tratamentos que nós sabemos, e porque somos ambas sobreviventes, sabemos que são complicados, também acho que será justo que também tenha algum benefício vá com isso. Eu vou partilhar aqui a minha tela, se for possível. Não estou a ouvir. Pode partilhar. Eu tirei o meu som porque de vez em quando há umas gaivotas que vêm aqui e fazem muito, não se pode chamar ruído de gaivota, mas eu volto e meia terei que tirar o som. Ok. Não sei se está a ver. Estou sim senhora, está sim. Pronto. Acima de tudo eu acho que o importante é saber lidar com os aspectos legais desta doença, porque de resto, melhor ou pior, os médicos vão dizendo o que é que nós precisamos de fazer, quando é que é a próxima sessão, quando é que temos consultas, análises, essas coisas todas. Portanto, o ideal é nós também termos alguma noção, quando somos diagnosticados, ou ouvir falar e passar a palavra a pessoas que são diagnosticadas mais recentemente, e esta situação é bastante importante. Uma pessoa com deficiência, temos uma definição, que é uma definição do Decreto-Lei 38 de 2004. A pessoa com deficiência é aquela que, por motivo de perda ou anomalia congénita ou adquirida de funções ou de estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, apresenta dificuldades específicas suscetíveis de conjugar com os fatores do meio e limitar ou dificultar a atividade e a participação em condições de igualdade com as demais pessoas. A parte mais importante aqui desta situação não é propriamente a definição em si, é a situação das condições de igualdade. É a parte mais importante deste artigo 2º do Decreto-Lei. Como é que uma pessoa, quando é diagnosticada, e estamos aqui a falar dos doentes oncológicos, o que é que o doente oncológico deverá fazer quando recebe o seu diagnóstico? A nível legal, o que terá que fazer, terá que ir, portanto, aos centros Delta, em alguns sítios é mesmo no centro de saúde, e requerer o atestado médico de incapacidades multiuso. Caso não saiba o que é que precisa de fazer na sua zona, dirigindo-se ao centro de saúde, certamente o saberão orientar. Nos dias que correm, a nível de governo e da oposição, tem havido algumas situações em que solicitam que isto tudo seja mais célere, porque tem havido muito atraso. O ano 2020 foi um ano complicado para todos, infelizmente os atrasos já vinham de 2019 e estamos aqui numa roda viva com os atestados multiusos. O atestado multiuso tem a competência de emissão ao Presidente da Junta Médica e tem que ser feito um requerimento presencial. Portanto, tem que ir diretamente lá, presencialmente, entregar todos os documentos que tem acerca da doença. Deverá ser os relatórios mais recentes que tenha para poder fazer uma boa capacidade, verem bem realmente o que é.
Não é que isto modifique muito, porque a nível dos estados de incapacidade existe uma grelha nova e não varia muito as situações quando uma pessoa é diagnosticada. Normalmente, nos dias que correm, é quase uma chapa 60, portanto é sempre 60% de incapacidade. É. Depois, no atestado, o que acontece é que identifica a pessoa, identifica o doente, identifica a percentagem de incapacidade da pessoa que foi avaliada e, posteriormente, quando tiver o documento, que normalmente é entregue automaticamente, é um documento que deverá sempre ser apresentado o original ou uma cópia feita por advogado, portanto uma cópia certificada do mesmo. Estes atestados, quando mostra, são válidos para todos os fins legais, desde prioridades no supermercado a coisas mais importantes, como os benefícios que temos. O despacho que regulamenta o atestado deixa aqui também, se alguém tiver curiosidade em conhecer o atestado mais a fundo. Quando se faz o pedido do atestado, é preciso uma pessoa estar mentalizada que não é um serviço gratuito. Portanto, a emissão tem um custo, o custo já foi muito mais alto, posso lhe dizer que o meu em 2015 custou 50 euros, entretanto tem havido aqui umas benesses. A emissão do atestado é 12,50, se for necessário um recurso para alguma situação ou porque o avaliado não aceita o valor que lhe é dado, acha que merece mais, ou a reavaliação, que é no fim do prazo, convém pedir um novo para continuar a manter alguns direitos. Isto é outro assunto, vamos conversar depois no fim. Diga. Não, eu vou pondo no bate-papo as questões e depois no fim respondo a todas. Ok. Pronto, o atestado, os atestados têm prazo, a maior parte deles, portanto há pessoas que ficam com uma incapacidade para sempre e normalmente quando são situações oncológicas exige uma reavaliação ou de 3 ou de 5 anos. Está respondido. Ok. Isto é mais ou menos o que podemos esperar no atestado, tem esta parte visual. Embaixo, nos últimos quadradinhos, tem uma parte que diz grau, com uma percentagem à frente, e é aí que vai estar o nosso grau de incapacidade, por baixo assinado e carimbado com selo branco. Por isso é que é necessário haver ou a apresentação do original, porque se nota o selo branco, ou então uma certificação por advogado ou por outra entidade qualquer. Os direitos específicos que este atestado nos vale podem-se ver a diversas entidades, portanto, no Serviço Nacional de Saúde, na Segurança Social, temos benefícios fiscais também e outros benefícios que são à parte. A nível do Serviço Nacional de Saúde, o doente oncológico que tem o atestado multiusos tem isenção das taxas moderadoras, pode ter uma comparticipação a nível de medicamentos especial, também tem comparticipação de despesas com próteses ou outros produtos de apoio que sejam necessários em algumas situações. Despesas de deslocação também são, portanto, facilitadas. Diretivas antecipadas de vontade sobre o testamento vital. Isto não sei se estão muito dentro do que é o testamento vital. O testamento vital portanto, faz-se perante o notário e é uma apresentação do que nós queremos fazer a nível de se chegarmos a um problema que estejamos internados, por exemplo, se queremos ser alimentados, se não queremos. É uma situação que requer um pensamento muito ativo sobre isso e precisa de alguém que seja seu procurador na altura, porque uma pessoa estando sem possibilidade de falar e de comunicar a sua vontade, alguém terá que fazer por si. A preservação da fertilidade e a procriação medicamente assistida. Este item aqui, Inês, e as outras pessoas que estejam a ver, acima de tudo vai-se falar de situações que já começam a ter alguma expressão e que começam felizmente a ser faladas a nível de comunicação social e tudo, porque muitas vezes o doente oncológico, quando faz algum tipo de terapêutica, poderá, porque não é obrigatório que tal aconteça, poderá ficar infértil. Pronto. E temos crianças que fazem tratamentos oncológicos, temos jovens adultos que fazem tratamentos oncológicos e muitas vezes não são alertados para esta situação ou as coisas não são bem pensadas, mas o que é certo é que um doente que queira e antes de começar o seu tratamento tem direito a preservar a fertilidade. Pronto, isto é importante também os médicos falarem sobre este assunto
E mais uma vez nos doentes oncológicos é importante também que estejam a par para poderem também questionar o seu médico. Nesse caso, para depois, mais tarde, que possa ser feita uma inseminação in vitro. Precisamente, portanto, será a recolha de gametas, existem vários laboratórios em Portugal. Posteriormente, quando houver necessidade, quando a pessoa sente que chegou à altura de ser mãe ou de ser pai, porque isto tanto funciona a nível feminino como masculino, claro. será efetuado os procedimentos como são, numa série de situações. Existe também o direito de aceder à sua informação médica. Isto é uma situação também bastante importante, uma vez que existem muitos sítios onde não são veiculados aos doentes, sei lá, relatórios, situações de exames que fizeram, e o doente tem sempre direito aos seus resultados de saúde, aos seus relatórios de saúde. Nunca ninguém pode reter essa situação a nível do hospital. Direito a uma segunda opinião médica. O doente se sente que não está a ser bem guiado ou que não existe empatia, terá direito a uma segunda opinião médica. Muitas vezes a opinião médica terá que ser no privado, porque temos consciência que o Sistema Nacional de Saúde está um bocadinho complicado e que obter uma segunda opinião médica nem sempre será possível a nível de hospitais públicos. E neste momento, então, está de facto mais complicado com a pandemia, não é? Tomaram as pessoas que são diagnosticadas agora e que nem sequer têm diagnóstico ainda, têm algum tipo de necessidade de fazer exames, que o conseguissem fazer em tempo útil, não é? Nos dias que correm está tudo bastante complicado. Está tudo E é a tal comparação do cobertor. Se destapamos a cabeça, fica os pés, e vice-versa, não é? É complicado. Não chega para tudo. Infelizmente é isso que temos e a realidade que temos e tem que ser gerido da melhor maneira. Claro. A nível da segurança social, um doente oncológico, assim como outro tipo de doentes, tem direito à proteção na doença. A proteção na doença será o quê? Será a justificação de faltas no trabalho, portanto, para poder estar de baixa, e baixa remunerada no máximo de 1095 dias. Isto para os trabalhadores dependentes, portanto, para quem trabalha por conta de outrem. Para os independentes, temos aqui uma redução de 365 dias, portanto, é um ano. Estamos a falar de baixas prolongadas, tudo a nível de segurança social, uma baixa prolongada é qualquer baixa que se prolongue mais de 30 dias. Portanto, a partir do momento que entramos nos 30 dias, automaticamente entramos aqui nesta descrição. Eu também gostava de vos dizer aqui uma situação, mas não aceito cor, portanto tenho que me dar aqui um bocadinho só para eu conseguir encontrar, porque muitas vezes as pessoas dizem, estou de baixa e não estou a recebi muito pouco. Portanto, até aos 30 dias o trabalhador de baixa deverá receber 55% da remuneração que tem de referência, portanto isto é um cálculo que se faz com as últimas remunerações que o trabalhador tem. A partir do dia 31 até ao dia 90, o trabalhador recebe 60% da remuneração de referência, portanto já existe aqui um aumento de 5%. Entre os 91 dias e o ano de baixa, o trabalhador recebe 70% da sua remuneração. Ao fim do ano, recebe, portanto, depois dos 365 dias de baixa, recebe 75% da remuneração. Muitas vezes surgem aqui questões em relação a isto da proteção da doença. Portanto, nós temos direito, quando estamos de baixa, temos direito a que nos seja dado este valor. Portanto, o valor da baixa. E a baixa, por si só, não é apenas a remuneração que o Estado nos paga. Será também a justificação para entregar no trabalho. A baixa remunerada é este valor que eu disse. Se nós tivermos uma situação, e a nível oncológico isto acontece por vezes, em que o paciente está de baixa, apresenta-se às juntas médicas, porque somos chamados reiteradamente às juntas médicas, e vamos aqui supor que as baixas médicas continuam a certificar que precisamos estar de baixa. O paciente, quando chega aos 1095 dias, o que é que acontece? Acaba a remuneração. O paciente oncológico e todos os outros, é preciso ver, só há uma situação que é de exceção, em que pode ter uma baixa limitada, que é a parte dos doentes que têm tuberculose.
é a única parte em que o doente recebe sempre os 100% e pode estar de baixa indefinidamente enquanto houver sintomas da doença, a nível dos doentes oncológicos isto não se aplica, ou seja, o doente se aos 1095 dias, portanto aos 3 anos de baixa, se o doente continua a precisar de estar em casa, o que é que acontece? Vai ficar sem apoio, sem proteção na doença, sem remuneração. O que faz que posteriormente o doente volte sim a ter direito a receber baixa remunerada, mas apenas depois de serem trabalhados mais de 180 dias. Não sei se estou a perceber o que é que aqui está em jogo. Deixe-me só pôr aqui essa questão. Então, um doente que ao fim de 3 anos acaba a baixa, não é? Baixa remunerada. A baixa pode continuar remunerada. baixa a nível de trabalho. E o que tem que fazer é voltar a trabalhar X dias para depois voltar a pedir a baixa remunerada, é isso? Exatamente. Pronto. E a isto chama-se o prazo de garantia, que está equiparado aqui a situações de pessoas que põem subsídios de desemprego sobre subsídios de desemprego. Portanto, uma Claro, pessoa tem um claro. subsídio de desemprego, chega ao fim, terá que trabalhar os tais dias, agora penso que só menos até por causa da situação da pandemia, mas terá que trabalhar os 180 dias para voltar a ter direito. Uhum. Isto a nível de doença é um bocadinho ingrato, diria eu. Pois, porque se uma pessoa está mesmo doente e não consegue mesmo ir trabalhar, é difícil, não é? Como é que a pessoa vai voltar a trabalhar se não tem capacidades para isso? É assim, nós sabemos infelizmente, e estou-me a focar só nos doentes oncológicos porque é o que nos interessa aqui neste momento. Claro. Sabemos infelizmente que existem pessoas que ou acabam o tratamento e rapidamente têm uma má notícia, que são coisas muito comuns. Recidivas, mas note, pode até estar em casa de baixa, é um doente oncológico, está em casa mas pode sair, e muitas vezes até é aconselhável que saia, não neste momento, claro, mas é aconselhável que, até pode, o doente oncológico pode perfeitamente ir fazer um passeio higiênico. Claro. No momento que esteja menos pessoas, num sítio mais isolado, pode e deve, faz bem a nível mental ir fazer o seu passeio higiênico. Vamos aqui, pronto, isto é um bocadinho, estamos a falar de segurança social, estamos a falar de baixas, tem que ser um bocadinho dramática. Imagine que uma pessoa cai, que tem um acidente, a pessoa chega aos 3 anos, não poderá renovar a baixa. Está a ver? Terão sempre que trabalhar os 180 dias, que são os 6 meses. Existem proteções especiais a nível de invalidez, também existem proteções especializadas a nível de crianças e jovens deficientes, portanto menores de 18 anos, que são situações especiais, e temos há alguns anos, portanto salvo erro desde 2017, uma situação que é a prestação social de inclusão. A prestação social de inclusão destina-se a pessoas que têm rendimentos muito baixos e que pela situação da deficiência e de terem a deficiência declarada a nível do atestado de multiusos, necessitam do apoio extra. Portanto, a prestação social de inclusão é dada a qualquer pessoa que não possua rendimentos ou possua rendimentos baixos. Nos dias que correm já é também dada a menores de 18 anos. Antes existia uma baliza que era a partir dos 18 e até aos 55 anos. Agora as coisas estão diferentes, portanto, uma criança até aos 18 anos que tenha uma deficiência poderá receber até 136,70 de PSI, como se costuma usualmente falar. Os maiores de 18 têm aqui 2 situações, portanto, se não tiverem nenhum tipo de rendimento, poderão receber até ao máximo pelo complemento base 273,39. Para pessoas que realmente têm muitas dificuldades e mesmo a nível familiar também não têm os rendimentos que deveriam ter, que consideram o governo como serem rendimentos mínimos, poderão ter até ao valor máximo de complemento de 438,22. Este valor do complementar, estamos a falar de, portanto, como eu já disse, da união de todos os recebimentos que existem a nível familiar. Deixe-me só pôr uma questão em relação a esse slide. Os menores de 18 anos, então, eles só recebem metade daquilo que é o mínimo dos maiores de 18 anos. E eu pergunto,
não será aqui, não haverá aqui alguma disparidade, uma vez que no fundo os pais precisam de ajuda para criar esse menor? Eu diria que sim, que existe disparidade. Eu acho que o legislador o que pensou foi que o menor deficiente está ao cargo dos pais e que os pais trabalham. Como nós sabemos, muitas crianças que são deficientes, e dependendo do tipo de deficiência que estamos a falar, existem situações em que os próprios pais são obrigados a prescindir da sua vida laboral. Exatamente. E dos benefícios que isso traz para a família, de forma a serem cuidadores informais dos jovens. Felizmente também neste momento já temos alguns apoios, e não só a nível de doentes oncológicos, claro, temos alguns apoios também para os cuidadores. Portanto, isso será outro segmento da Segurança Social, e procurando na Segurança Social a nível de cuidadores, poderão encontrar algum tipo também de mais-valia, mas lá está, não para os jovens, mas para os cuidadores. São atribuídos aos cuidadores. A nível de benefícios fiscais, o que nós temos que fazer quando recebemos o atestado multiusos e isto aqui eu devia ter dito antes e não disse, quando temos o atestado multiuso, o que nós temos que fazer é levá-lo ao sítio, portanto ao nosso centro de saúde, e apresentá-lo na nossa repartição de finanças. Isto também se pode fazer online nos dias que correm, a nível do e-portal pode ser feito esta situação. Só a partir de ser entregue nas finanças e a nível de centro de saúde é que vamos conseguir ter os benefícios. Isto eu devia ter dito logo lá atrás e por acaso por lápis não disse. A nível de benefícios fiscais, temos aqui uns benefícios a nível de IRS, portanto a tabela de IRS por onde desconta uma pessoa com incapacidade, desconta pela tabela de deficientes, o que uma pessoa que esteja ativa a nível de trabalho está acostumada a ver. A nível do IVA, de algumas situações também pode ter desconto. Imposto sobre os veículos também pode estar isento, mas isto aqui é a nível de incapacidades motoras, não a nível da incapacidade per se, que se costuma falar a nível de doentes oncológicos, mas se for um doente oncológico, por exemplo, que fique limitado, que tenha que fazer uma amputação, qualquer situação dessas, sim, poderá ter apoio aqui a nível de imposto sobre os veículos, que são valores muito altos, conforme sabemos. E temos aqui o Imposto Único de Circulação, que é o IUC, podemos ter isenção até 200 euros. O que é que isto significa? O doente oncológico tem direito a ter um carro de passageiros em seu nome. Se tiver mais, pode escolher qual é que é o carro em que quer ter isenção, mas só tem direito a uma isenção por ano. Até aos 200 euros, penso que isto é até aos 1600 de cilindrada. Se tiver um carro com mais cilindrada, tem que pagar o restante. Imaginando, por exemplo, que tem um IUC de 250 euros, terá que pagar os 50. Os 200 estão isentos. Existe aqui uma situação de deduções à coleta, portanto isto já é englobamento de IRS. O doente oncológico, quando faz o IRS, tem sempre que pôr lá na pestaninha do deficiente, tem sempre que pôr os 60% e dizer que já apresentou as situações. Se uma pessoa, mesmo que tenha declarado as finanças, mesmo que já esteja habituada a ter o benefício, quando faz o IRS não carrega lá no piquezinho e dizer que tem 60% de incapacidade, corre o risco de vir com dúvidas para a apresentação do IRS. Isto são situações que eu posso depois facilitar, se quiserem, os slides. São coisas que são interessantes para ver as deduções a nível de lares, residências, seguros de vida. Isto tudo tem alguns valores de dedução diferentes das pessoas que não têm incapacidade declarada. Temos outros benefícios que, pronto, estão consagrados, mas não sei se existem tanto assim. Portanto, temos os benefícios com o crédito à habitação, temos benefícios com o arrendamento, medidas de estímulo ao emprego, portanto, as empresas recebem medidas de estímulo, tanto isenções de segurança social, TSU, para contratarem pessoas deficientes ou com incapacidade, e depois, supostamente, seguros de vida e invalidez. Eu aqui posso dar o meu exemplo, que há pouco tempo eu ainda tenho o meu atestado está prolongado por esta portanto, novo prolongamento que houve até dezembro de 2021, porque supostamente a minha incapacidade, e porque está tudo a correr bem, teria findado este ano em maio.
Assim, eu propus-me a adquirir uma casa de habitação com a minha família. E o que é que acontece? Procurei por esta situação dos benefícios do crédito à habitação. Nenhum banco se propôs a fazer-me um crédito à habitação com este regime. Pronto. Sei que há pessoas que têm o crédito à habitação já a decorrer e sei que há bancos que o fazem. Mas também sei que houve bancos que, quando acaba a incapacidade da pessoa, põem uma proposta nova de crédito à habitação. Ou seja, a pessoa começa a pagar por um valor mais atual, que pode ser benéfico ou não ser benéfico para o paciente. A nível de arrendamento, basicamente, esta situação resume-se a uma... Pronto, há uns anos atrás, por exemplo, falou-se muito das pessoas serem despejadas, os maiores de 65, e de terem alguns direitos especiais. Basicamente, nós, os doentes com incapacidade, temos os mesmos direitos das pessoas com mais de 65 anos em termos de arrendamento, portanto não temos uma proteção a nível contra os despejos, por exemplo, e basicamente é isso. Medidas de estímulo ao emprego, portanto isto é a nível de novos contratos de trabalho, quando a pessoa já tem a incapacidade declarada, o empregador poderá ter benefícios. Também nós, como pessoas com incapacidade, podemos concorrer não só a trabalhos, como a nível também de estágios. Esse tipo de situações. Seguros de vida e invalidez, eu penso que seja portanto, as deduções na coleta, porque conforme fiz o crédito à habitação, também tentei fazer um seguro de vida e posso dizer que tive um agravamento de 880%. Portanto, as coisas não estão boas. Por ser doente oncológica? Há 5 anos atrás. Pois. Pronto, e pedi, como deve calcular, a minha médica teve-me passar uma série de relatórios e os meus relatórios diziam que eu estava linda e maravilhosa e que não tinha nada da parte oncológica, e mesmo assim foi 880%, portanto quase 9 vezes mais o que seria o valor a pagar. Mas, olha, eu pessoalmente sei que há outros benefícios. Se nós formos com o papel da invalidez, o multiusos, se formos à EDP, à Companhia das Águas, há uma série de instituições que nos dão alguns benefícios. Portanto, eu aconselho sempre a andarem sempre com esse papel e perguntar. Entradas nos museus, entradas pronto, e nomeadamente eu sei que na EDP dão tarifa social e que na Companhia das Águas também. Sei que, por exemplo, a Vodafone não se paga a box. São pequeninas coisas que as pessoas podem ir acumulando, no fundo. Os benefícios. Inês, só queria dizer uma coisa, é assim, esses benefícios não estão consagrados na lei. O que é que significa? Significa que quando eles querem fazer, fazem, quando não querem fazer, não fazem. E isto é um bocadinho, pronto, torna-se um bocadinho complicado. E ainda ontem eu posso dizer que a nível de grupos vi uma senhora dizer que tinha ido com o atestado e que a nível de uma situação dessas de internet, um fornecedor desses de internet que não tinham aceite, mas tinham aceite a outra pessoa que tinha a mesma incapacidade. Portanto, é assim, o que eu recomendo é que as pessoas não desistam. Pois. Pronto, porque o que é que vai acontecer? As pessoas vai haver uma pessoa que está a atender que não sabe sobre o assunto e você pode ser prejudicada nesse assunto, ou você pode de repente querer ir ao oceanário e realmente se levar o documento consigo tem um benefício, mas se for uma pessoa que não teve a formação sobre esse assunto, se calhar já vai ser mais resistente. Portanto, é realmente como a Inês disse, fazer-se acompanhar do atestado ou da cópia certificada, porque é importante nós também, se acontecer alguma coisa, temos o atestado do nosso lado, porque nós estamos a ver o que é que está a acontecer nos dias que correm. Nós temos imensas pessoas que foram diagnosticadas ainda em 2019, antes da pandemia, que ainda não conseguiram ter o seu atestado multiusos. Portanto, estamos a falar de pessoas que isto tudo que eu acabei aqui de debitar
estão em pleno momento de doença e não têm direito a estas situações. Isto é muito complicado, porque o Estado realmente prolongou as datas dos atestados, prolongou já até dezembro de 2021, portanto, já deu mais de um ano para a frente. Mas é preciso lembrar-nos também, e quando é possível juntarmos à luta de outras pessoas que foram diagnosticadas e ainda não têm nenhum benefício. Isto é importante também refletir sobre esta situação. Claro, mas e isso é porque há atrasos? É esta situação da pandemia que tem dado alguns atrasos? Ou o que é que a Carla... Eu vou ser um bocadinho politicamente incorreta. Eu acho que os atrasos já os havia antes. Pronto. Neste momento, claro, os atrasos acumularam-se. Mas o que é certo é que atrasos para juntas médicas já haviam há muito tempo. E segundo diz na lei, nós temos 60 dias antes da data do fim do nosso atestado para pedir uma renovação. Pronto. Eu fiz o meu pedido de renovação antes da pandemia e estou aqui, ainda não fiz renovação nenhuma. Estamos em dezembro. E pelo sim, pelo não, tenho atestado já, porque o governo já nos prorrogou, tenho atestado até dezembro de 2021. E uma pessoa que que tenha tido o seu cancro há mais de 5 anos, é possível voltar a pedir um atestado de incapacidade numa junta médica? O que costuma acontecer, e quando a doença vai por um bom rumo, portanto, quando a pessoa faz os tratamentos e fica bem, e por bem, eu não vou dizer curada, como algumas pessoas disseram esta semana, porque esta semana arrebentou em um grande escândalo sobre esta situação, a nível de interpretações da lei. Um doente oncológico eu acho que nunca fica bem, e falo por experiência própria, e vocês sabem do que é que eu estou a falar. Usando até o exemplo da sua exposição, quando nos tira uma maminha, ela não cresce de novo. Sim. Não vai acontecer. Os gânglios que tiramos debaixo do braço não vão crescer outra vez. Uma pessoa que foi amputada não vai crescer uma perna novamente ou um braço. São coisas que não acontecem. Infelizmente, a empatia a nível de legislação ainda não chegou a esse ponto. E nos dias que correm, o que nós estávamos habituados era que isto foi uma prática reiterada durante muito tempo. Note que agora teve aqui uma quebra. O que nós estávamos habituados era que, quando acabava o prazo, fazíamos uma nova junta médica, um paciente oncológico que tenha estado a correr bem a sua recuperação, baixa automaticamente dos 60% para os 23%, para os 25%, porque é um bocadinho assim como as coisas se fazem, iria novamente às finanças, entregava o novo atestado médico e as finanças deixariam ficar os 60%. Porquê? Porque supostamente não se perdem direitos que se adquiriram. Pronto, então o paciente continuava com os 60% porque já os tinha tido antes e não perdeu o direito. Houve uma circular o ano passado, a nível de finanças, que muitas pessoas na altura e muitas repartições de finanças na altura fizeram eco do que dizia no circular, mas a circular está a contrariar um decreto-lei, portanto, como jurista faz um bocadinho de confusão, e já não aceitavam os novos atestados. Nos dias que correm, houve umas situações na televisão também, pessoas a falarem, que dizem que realmente estes atestados perdem a validade depois de 5 anos. Portanto, quando você tem 60% de incapacidade, no segundo ou no terceiro atestado baixa para um valor abaixo dos 60%, você perde os benefícios que tinha. Pronto. Neste momento temos uma série de entidades a tentar que isto seja alterado, uma vez que a doença oncológica não é uma doença de que se fique bem. Pronto, e é por aí que tem que ser alterada esta situação. Temos que fazer saber o que é que se passa com os doentes oncológicos, como é que é a nossa recuperação, não tenha obrigada pela vossa atenção.
Estou a ouvir mal. O telemóvel, não sei se dá. Olá, como está? Olá, obrigada pela informação de São Francisco. Não é o meu caso, graças a Deus, não tive uma situação oncológica, mas, no entanto, como sou terapeuta, tenho alguns clientes que passaram por este processo. Portanto, é sempre bom porque o conhecimento ajuda-nos sempre a ajudar de uma forma diferente. E as pessoas, como tu dizes, os doentes oncológicos, não é só o corpo, não é só as emoções, também precisam destas ajudas de uma forma mais prática e é bom nós conhecermos para também podermos ajudar nesse sentido as pessoas, ou pelo menos orientá-la no sentido de quem é que elas se podem dirigir, que também as ajude e que as possa amparar nessa área. Obrigada, Rita. Pronto, o que eu acho é que o saber não ocupa lugar, já dizia o poeta, não é? E no nosso caso, a nível de doença oncológica ou outro tipo de doença qualquer, o conhecimento protege-nos sempre. E é por aí que eu gosto realmente de espalhar, de dizer o que eu sei. Claro que depois há situações mais específicas, que eu não contemplei aqui, porque estamos aqui a fazer uma apresentação limitada a nível de tempo, mas há sempre exceções, há sempre coisas que se podem trabalhar e alguma coisa podem dispor de mim, estejam à vontade. Obrigada, Carlos. Obrigada. Muito obrigada. Há mais alguma questão para ser posta? Não. Pronto. Então, vamos encerrar esta sessão. Foi a terceira conversa Mamma Minha online, no âmbito da exposição Mamma Minha, que está a decorrer até ao dia 3 de janeiro de 2021, no Museu de História Natural e pronto, e daqui a pouco já teremos uma outra sessão com a Rita Bandeira de Mel. Muito obrigada pela vossa participação, muito obrigada ao Museu por esta disponibilidade, muito obrigada, Carla, por toda esta informação. Obrigada, e tem os meus contactos que eu passei, se alguém precisar, disponham, por favor. Sim, senhora. Muito obrigada. Obrigada. Até à próxima. Adeus, boa tarde.